Essa eu mando para o primo, ele sabe. E aí, primo? Então Bolsonaro nada fez? No vasto teatro das ideias, onde o pensamento se personifica em vozes que atravessam o tempo, surge uma reflexão sob o nome imaginário do filósofo Eldran Mirassol, que nos convida a meditar sobre o bem em si e o bem como meio, ilustrando suas diferenças através das figuras de Bolsonaro e Lula. Eldran Mirassol posta assim diante de nós uma dúvida essencial: o que significa realmente o bem? Ele distingue entre o bem em si, o bem que é propósito final, valor absoluto, ato realizado simplesmente porque é justo, correto, bom por sua própria natureza, e o bem como meio, aquele bem que serve a um propósito maior, uma transformação, uma revolução que se quer alcançar. No contexto político, Eldran observa que a figura que age pelo bem em si é a daqueles que buscam manter a ordem estabelecida, os valores e estruturas que consideram fundamentais para o funcionamento harmonioso da sociedade. É o bem do equilíbrio, da continuidade, do respeito às tradições e à estabilidade. Nesse sentido, Bolsonaro estaria encarnando o agir pelo bem em si, fazendo o bem pelo bem, entendendo que a preservação da ordem social e econômica é o caminho para o progresso. Por outro lado, o bem como meio se manifesta no agente que enxerga o bem presente em suas ações, não como um fim isolado, mas como instrumento para um objetivo mais obscuro, tenebroso, a transformação radical da sociedade. Lula, nessa visão, representaria aquele que faz o bem pela revolução, utilizando o bem imediato das políticas sociais e da intervenção estatal como meio para alcançar uma justiça, escrita entre aspas, por se tratar de um fingimento, demagogia, engodo. No agir pelo bem em si, a ética é contemplada em sua pureza kantiana, enquanto no bem como meio é moldada pela esperança do futuro e pela crença na mudança, mas incerto, vago, utópico, real apenas para sujeitos com síndrome de Peter Pan. Alguns dos pontos positivos atribuídos ao governo Jair Bolsonaro 2019-2022 incluem infraestrutura, conclusão da transposição do Rio São Francisco, beneficiando cerca de 16 milhões de pessoas no Nordeste, mais de 5 mil obras de infraestrutura concluídas, incluindo ferrovias, rodovias e portos, retomada e avanço de grandes projetos parados há anos, investimento superior a 179 bilhões de dólares em rodovias até 2023. Emprego e economia, criação de cerca de 5,3 milhões de empregos desde julho de 2020 e menor índice de desemprego desde 2015. Abertura de 8,1 milhões de empresas em 3 anos. Redução de impostos como ICMS sobre combustíveis e IPI sobre vários produtos. Superávit primário de mais de 14 bilhões de reais em 2022. Segurança pública. Redução significativa de homicídios de cerca de 62 mil para 39 mil por ano, apreensão recorde de drogas, investimentos acima de 5 bilhões de dólares em segurança, combate ao crime organizado e operações ampliadas da Força Nacional, modernização e desburocratização, criação da Lei da Liberdade Econômica, reduzindo burocracia e facilitando a abertura de empresas, com tempo médio para abrir empresa caindo para 23 horas, digitalização dos serviços públicos federais e estaduais, colocando o Brasil como segundo no mundo em governo digital, programas sociais, implementação do programa Auxílio Brasil, com valor até 315% maior que o Bolsa Família, atendendo milhões de brasileiros, maior programa assistencial da história do país durante a pandemia, com mais de 355 bilhões de reais pagos diretamente à população, agronegócio, crescimento das exportações, aumento do valor programado no Plano Safra, entrega de mais de 369 mil títulos de terra para produtores rurais, com redução expressiva das invasões a propriedades rurais. Esses são alguns dos destaques frequentemente citados em relatórios e análises que buscam enumerar realizações do governo Bolsonaro. Da Secretaria de Alfabetização no MEC, visando melhorar o ensino da leitura e escrita com base em critérios científicos, lançamento da Política Nacional de Alfabetização, PNA, e realização da primeira Conferência Nacional de Alfabetização baseada em evidências CONAB. Adesão do Brasil ao estudo internacional PIRLS, que avalia a capacidade de leitura de alunos do 4º ano do ensino fundamental.
compromisso nacional firmado com estados e municípios para impulsionar a educação básica até 2030, implantação prevista de 108 escolas cívico-militares até 2023, adoção do plano de transformação digital para digitalizar serviços públicos educativos e reduzir o uso de papel, investimentos e ações durante a pandemia de Covid-19. O governo destinou mais de 540 bilhões de dólares para o enfrentamento da pandemia, com aquisição de mais de 650 milhões de doses de vacinas, habilitação de mais de 35 mil leitos de UTI, compra de ventiladores pulmonares, cerca de 17,8 mil unidades, distribuição de medicamentos hospitalares, etc. Criação da Secretaria de Atenção Primária à Saúde e do Departamento de Saúde da Família, voltados para fortalecer a atenção básica, que é fundamental para o SUS, e prevenção de doenças. Planos para o fortalecimento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, SEISE. O governo buscou fomentar o desenvolvimento da indústria nacional de medicamentos, equipamentos, vacinas e outros insumos de saúde, para reduzir a dependência externa do SUS e alcançar a meta de produzir até 70% desses bens internamente nos próximos 10 anos. Programas para redução do tempo de espera por consultas e cirurgias, investimento de 120 milhões de reais para reduzir o acúmulo nas filas de atendimento médico especializado, um problema histórico agravado pela pandemia. Projeto para ampliar o uso do Prontuário Eletrônico Nacional, visa facilitar o atendimento e melhorar a gestão dos serviços de saúde pública, reduzindo custos e aumentando a eficiência. A segurança pública foi considerada prioritária, com um enfoque na política de tolerância zero, contra a criminalidade e no fortalecimento das forças policiais, incluindo investimentos em equipamentos, tecnologia, inteligência e capacidade investigativa das polícias. Houve medidas para garantir proteção jurídica aos policiais no exercício da função por meio do excludente de ilicitude, conhecido como licença para matar. Embora essa proposta tenha sido inicialmente rejeitada e depois reenviada ao Congresso com outros projetos para a segurança pública. No primeiro ano do governo, sob o ministro Sérgio Moro, foram adotadas estratégias contra o crime organizado, com transferências de lideranças de facções criminosas para presídios federais de segurança máxima. Também houve investimento em treinamentos e capacitação de profissionais de segurança. Operações integradas entre União e Estados foram realizadas, como a Operação Luz da Infância, contra abuso e exploração sexual infantil. O governo federal investiu aproximadamente 2,3 bilhões de dólares para a segurança pública, com previsão de mais 1 bilhão de dólares para 2022, buscando valorizar os profissionais de segurança e fortalecer as instituições. Em termos de resultados, houve uma redução expressiva na criminalidade em 2019, com destaque para a queda de cerca de 19% nos homicídios dolosos naquele ano, segundo dados oficiais. Contudo, especialistas e organizações criticam que houve negligência em aspectos fundamentais como a cooperação interfederativa, capacitação continuada, projetos sociais de redução da violência e o redirecionamento das políticas de segurança cidadã para um foco maior na repressão e no armamento, abandonando práticas preventivas. Portanto, no geral, o governo Bolsonaro apostou numa linha dura, focada no fortalecimento da repressão policial, proteção jurídica dos agentes de segurança, combate às facções criminosas e aumento do acesso a armas. Foram alguns feitos do governo Bolsonaro para calar comunistas. Do it! Just do it! Yesterday, you said tomorrow. Do it! Make your dreams come true!